Muito bom dia, queridos irmãos de todo o Brasil, a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos aqui nesse vale tão bonito aqui na Serra do Mendanha. Estamos parando aqui para trazer uma mensagem para você que com certeza vai mudar a tua história. Existiu um homem na Bíblia chamado Josué, e este homem ele foi o sucessor do grande líder, grande pastor, grande profeta e grande homem de Deus, Moisés. E Josué, ele assume um compromisso com Deus de liderar Israel, atravessando o deserto depois de quase 40 anos peregrinando. Agora chega a hora de Josué avançar com o povo para Canaã, em direção a Canaã. E como talvez todos aqui que estejam assistindo esse vídeo conheçam a história de Israel, e sabe que Israel é uma história de superação, de amor, de poesia e de triunfo. E o que me chama a atenção nessa história é que houve um dia como nunca houve na vida de Josué. E talvez esse dia também se apresente a mim e a você em dados momentos da nossa vida. Por quê, queridos? Porque nós enfrentamos situações adversas na nossa vida. Mas mesmo diante do problema, você não pode desanimar. E quando Josué estava perplexo, Josué estava preocupado com aquela grande missão que Deus deu para ele, o Senhor disse para ele: Josué, anima-te. Josué, tenha bom ânimo. Josué, esforça-te. Josué, eu vou fazer na tua vida. Mas depende de você e você querer que o milagre aconteça na tua vida. E ali, o que aconteceu, queridos? Josué, ele começa a trajetória da sua vida. Ou seja, ele começa a liderar um povo. E o que me chama a atenção é que quando Josué, ele passa por Jericó e ele vence a batalha de Jericó, e depois ele também passa por Ai e é derrotado, mas ele conversa com o Senhor, ele ora ao Senhor e Deus corrige a ele, chama a atenção dele, e ali ele acerta tudo que estava pendente, e ali tira aquele que estava praticando o anátema diante de Deus, e ele limpa aquele povo ali e começa a seguir a caminhada a Canaã. Mas dentro dessa história, algo me chama muito a atenção, é que Josué, ele está indo em direção à terra prometida. E, consequentemente, muitos obstáculos surgiram. E um desses obstáculos foram os reinos de Israel, os reinos de Gibeão, os reinos de Aijalon e outros reinos ali que estavam, o qual tinha um exército muito poderoso para lutar contra o exército de Israel. Sendo que o Senhor disse para Josué: Josué, tem de bom ânimo, porque eu entregarei este povo em tuas mãos. E Josué sai para Gibeão em direção a Jerusalém, e ele sai em direção a Gibeão e ao Jalom. E uma das coisas que me chama a atenção é que aqueles reis, 5 reinados, fizeram pactos e se uniram, fizeram uma coligação de guerra para lutar contra o povo de Deus, contra Josué. Mas Deus, dado o momento daquela história ali, Deus aparece para Josué e anima ele e diz: Josué, eu sou contigo. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, meu amigo, minha amiga, porque eu também estou enfrentando o problema. Mas além do problema, aquelas cidades ali, elas viviam debaixo de uma decadência moral, debaixo de uma decadência espiritual, elas viviam na promiscuidade, elas viviam na sensualidade, na luxúria, elas viviam no pecado, na idolatria, na feitiçaria, elas viviam debaixo de coisas que desagradavam a Deus. E Deus não se agradou daquele povo. E lamentavelmente tem sido assim na nossa nação e em muitas nações do mundo. As pessoas conhecem a verdade, as pessoas elas buscam a verdade, mas elas não querem obedecer à verdade. E por esse motivo há
uma guerra entre Satanás e Deus, mas com certeza nessa história só tem um vencedor. E o que acontece é que quando Josué ele vai para Israel ali em direção a Canaã, porque os cananeus estavam ali guerreando, querendo guerrear contra ele e contra o povo de Deus, mas me chama a atenção algo, porque Josué ele disse para o sol detenha-te, lua, pare, e ele disse para que o sol parasse. Mas diante, que isso, Saulo? Que isso, pregador? Como é que o sol vai parar? Se nós vivemos, hoje descobrimos que a terra, ela gira e não o sol. Eu não quero saber se o sol parou, se a lua parou. Uma coisa eu sei, que houve um milagre. E milagre não se explica, porque o dono do milagre é Adonai, o grande Deus forte e poderoso. Uma coisa eu quero te dizer, talvez a ciência, ela tente provar que o sol não parou. Talvez ela tente provar que a lua não parou. Talvez ela tente provar que aquela guerra não foi vencida por causa de Deus, mas uma coisa eu sei, é que está escrito no livro sagrado, no livro profético, no livro da salvação, que é a Bíblia Sagrada, e está dizendo que aquele dia foi um dia prolongado. E sabe o que aconteceu? O Senhor mandou pedras do céu para destruir aqueles homens que estavam ali guerreando, e ajudou o seu servo Josué. E se você for lá em Aljalon, lá na Palestina, você vai encontrar milhares e milhares de pedras vulcânicas, que naquela região não tem vulcão, mas está lá a prova que existe um Deus no céu e que o papel não pode descrever. É um Deus forte e todo-poderoso. É um Deus que cura o homem do câncer, é um Deus que restaura a mulher que está na prostituição, é um Deus que transforma o traficante, é um Deus que transforma o desobediente, é o Deus que pega uma filha que está perdida e transforma ela. Este é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E esse Deus, trazendo para os dias de hoje, há 2000 anos atrás, ele envia o melhor dele a esta terra, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo morre na cruz por mim e por você. E ele venceu a morte, ainda que a mídia, ainda que as redes de televisão, ainda que as rádios, ainda que a internet diga que ele morreu, mas a Bíblia nos diz que ao terceiro dia ele venceu a morte. Se você for lá na tumba, lá no túmulo de Jesus, em Israel, está escrito lá na porta: ele não está aqui, ele ressuscitou. Houve este dia como não houve nunca na terra, o qual o sol se deteve e a lua parou, o sol parou e a lua se deteve. Mas também houve um dia na terra que foi muito especial, foi quando o Senhor Jesus toma a chave da morte e do inferno na mão do diabo e de suas miríades, e ele diz: eu sou aquele que venci a morte. Deus, ele está te chamando para guerrear. Deus, ele está te chamando para vencer. Ainda que o mundo diga não, ainda que o erro vire o certo, porque hoje se prega que o erro, agora os políticos, agora a grande mídia, agora os homens acham que aquilo que está errado é certo. E o que é certo virou errado. Até os grandes juristas de nossa nação, eles estão encontrando subterfúgios, eles estão encontrando leis, abrindo leis e lacunas e súmulas e tantas outras coisas dentro da lei para inibir a verdade, para ocultar a verdade. Mas o Senhor Jesus tem levantado homens e mulheres, jovens, anciões e crianças cheios do Espírito dele para libertar. Ah, meu querido, ah, minha querida, nós estamos na terra dos mortais, e um dia
passaremos da terra dos mortais para a terra dos viventes. Saiba que Deus pelejou por Josué e eles venceram aquela grande guerra contra aqueles 5 poderosos reis que se uniram para lutar contra o povo de Deus. E hoje você olha lá para Israel e você vê Israel constituída por Deus como uma grande nação, porque Israel era e continuar sendo a menina dos olhos de Deus. Deus fez uma promessa a Abraão e ali se cumpre a sua promessa, porque quando Deus promete, quando Deus fala que ele vai cumprir, doa quem doer. Se Deus falou, está falado. E eu quero profetizar na tua vida nesta manhã que acontecerá um grande milagre na minha e na tua vida e que jamais haverá um dia semelhante na tua vida como acontece nos dias da terra, porque nesses 365 dias que Deus traçou para você neste ano, eu, como uma voz profética, declaro que haverá um dia especial sobre a tua vida. Fique com esta palavra de fé e esperança. Quem vos fala é o evangelista Saulo Mendes, uma voz profética para o mundo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.